Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje nós vamos olhar para dados do Bitcoin ali e entender exatamente como que está a movimentação das carteiras, se a gente está em um bom preço ou não, como que a gente deve nos comportar exatamente nesse momento. A gente vai olhar para métricas, vai olhar para dados e entender quais são as melhores decisões que nós podemos tomar nesse momento. Então hoje a gente vai falar um pouco de curto prazo, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar, eu quero te explicar um pouco do conceito do Realized Price. Realized Price é exatamente essa linha laranja que nós temos aqui. Essa linha laranja, ela é calculada através do custo médio de todos os bitcoins que nós temos em circulação nesse momento. Então, olha só, a gente consegue saber, em média, quanto que o Bitcoin vale naquele momento. Se a gente estiver acima do Realized Price, nós estamos falando que o preço está mais caro do que o valor do ativo. Se a gente estiver abaixo, a gente está com um preço mais barato do que ele realmente vale. Essa métrica aqui, ela é a base da análise on-chain. Ela é a base de vários indicadores que eu apresento aqui para você. Porque saca só, se a gente sabe qual que é o custo geral ali, médio das pessoas, a gente sabe se elas estão com lucro no bolso, gananciosas, ou se elas estão com prejuízo, capitulação, pânico, por exemplo. E quando a gente olha para o Realized Price, nós estamos falando de ciclo de mercado, tá? Para a gente sempre tentar identificar as regiões de fundo ali e entender o que acontece dentro da bull run. Olha só, se a gente analisar ali 2015, 2016, você vai ver que a gente sempre forma o fundo do mercado um pouco abaixo dessa linha. Significa que naquele momento o Bitcoin ele está mais barato do que o preço justo dele. Lá em 2018 também isso daqui acontece, no crash ali que nós tivemos em 2020 também a gente vem até esse custo aqui. E obviamente nesse último fundo a gente fez mais uma vez um fundo próximo do Realized Price. A pergunta que você deve se fazer quando eu falo que comprei Bitcoin abaixo dos 22 mil dólares, né? Quem me segue aqui um pouco há mais tempo sabe que eu saí nos 52, fiquei fora durante o bear market e voltei nos 22 mil dólares. E eu sei que quando eu falo isso, muitas pessoas se questionam, tá, mas por que você voltou exatamente nos 22 mil dólares? Bom, porque se a gente olhar exatamente para quando a gente estava tendo ali o crash, né, quando a 3AC estava quebrando, olha só, quando a gente entra abaixo dos 22 mil dólares aqui, a gente entra abaixo do Realized Price. Se a gente puxar o histórico aqui do preço, a gente vai ver que subimos, voltamos abaixo do Realized Price e sempre os fundos eles são constituídos em torno ali do Realized Price, um pouco abaixo. Obviamente a gente passa um longo período aqui, a gente vai mais abaixo ainda, mas simplesmente ali é a zona de fundo do mercado. Então, abaixo do Realized Price é aquele gatilho que eu, Guitelis, utilizo para iniciar as minhas compras no bear market, beleza? As minhas compras mais agressivas, aquelas compras que você realmente pega aquela grana que você tirou lá no topo e você divide ela em algumas parcelas e simplesmente vai injetando dentro do mercado. Eu te expliquei o conceito do Realized Price sobre fundo de mercado. E aí tem um segundo conceito aqui também, que é a fase de bull run, a fase de bull market que nós subimos também. Veja que ao longo da bull run, o Realized Price ele vai subindo. Quando o Realized Price vai subindo, significa que a gente tem as pessoas vendendo os seus ativos, as pessoas que têm um custo mais barato, elas estão vendendo os seus ativos e, consequentemente, quem comprou aquele ativo, ela está pagando mais caro do que aquela pessoa que vendeu. Então, consequentemente, o custo médio das pessoas que investem, ele vai subindo, por isso que o Realized Price ele vai subindo. E quando a gente vê essa avaliação aqui do Realized Price subindo ao longo da bull run, isso daqui é extremamente importante, é extremamente fundamental para que no nosso próximo fundo a gente tenha um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, quando você olha o gráfico do Bitcoin, você vê aqui que ele nunca voltou para o seu fundo anterior. Uma das explicações por cima disso é exatamente o Realized Price.
Porque veja que no fundo anterior aqui, o primeiro fundo que nós tivemos, depois do ciclo Gênesis, o Realized Price estava em $5. Depois, no próximo Bear Market, o Realized Price ele estava em $290. Depois, no próximo Bear Market, ele estava em $4.500. Depois, no próximo Bear Market, que foi esse nosso último Bear Market, ele estava em $21 mil. E quando a gente olha para esse momento que nós estamos vivenciando agora, olha só, o Realized Price ele começou a subir. Nós estamos em Bull Run. O Realized Price ele está subindo. Isso significa que a gente tem as pessoas que compraram um pouco mais baixo vendendo e, obviamente, as pessoas que estão entrando agora e comprando nessa região, elas estão transformando o custo daquele Bitcoin mais caro. As moedas elas são limitadas, são 21 milhões. A gente não vai ter mais do que isso. 90 e poucos por cento já foram minerados, a gente tem 19 milhões. Então, essa transação que a gente faz, aquela pessoa que comprou mais barato e aquela pessoa que comprou mais caro, ali, obviamente, que o cara que comprou mais caro, ele também vai ter que segurar durante um tempo aí, esse ativo, ele tende a segurar porque ele quer lucro, né? Então, quando a gente olha isso daqui, isso é super importante para que o nosso próximo fundo do mercado, ele não seja exatamente os $15 mil. Quando a gente começa a ver aqui, por exemplo, o Realized Price subindo nesse momento, né? Se a gente for avaliar ali o Realized Price, ele já está na casa dos $27 mil. Lembrando que a mínima do fundo dele ali foi os $19 mil, tá? Ele também cai o Realized Price quando a gente entra com um valor abaixo dele. Ele vai cair um pouco, consequentemente, porque as pessoas realizam prejuízo nesse momento. Mas o padrão aqui, ó, de Bull Run, a gente vê que está saudável, ele está subindo. E o que eu quero dizer para você aqui é que você não vai ver Bitcoin mais em $15 mil, em $16 mil. O Realized Pricing, ele está subindo, galera. A gente está elevando o custo médio da rede. De $19 mil, a gente já passou para $27 mil. Quando o Bitcoin esteve em $15 mil, a gente está falando que o Realized Price estava em 19. Hoje, ele já está em 27. Você nunca mais vai ver Bitcoin em $15 mil, porque o ciclo, ele sempre se repete, a gente sempre tem os mesmos fatos acontecendo. E pelos dados on-chain, a gente consegue comprovar que o ciclo se repete. O mercado financeiro, o mercado tradicional, né, ele sempre falou isso, né? Os ciclos, eles se repetem, eles rimam, né? O passado rima exatamente com o futuro. Só que eles não tinham dados exatamente para provar isso. Com a análise on-chain, a gente tem dados para a gente poder provar isso. Então, por isso que eu falo para você, com tanta certeza, que você nunca mais vai ver Bitcoin em $15 mil, por exemplo. Nós estamos subindo. Não conte que você vai simplesmente ter megas oportunidades aí, mesmo que a gente tenha... Cara, mesmo que a gente tenha uma recessão nos Estados Unidos, vai acontecer exatamente o que aconteceu em 2020. A gente teve o fundo do mercado sendo constituído ali nos 3.600, o Realized Price estava em 4.800, depois o Realized Price foi subir, quando a gente teve o crash de 2020, o Realized Price estava em 5.700 e não mais em 4.400, ou seja, não volta mais para essa região de $3 mil, simplesmente segurou em uma região um pouco mais acima aqui. Então o que eu quero dizer para você é que, cara, você não vai ver mais a $15 mil. Bom, mas a gente falando do curto prazo aqui, te expliquei um pouco do que é a base da análise on-chain, que é o Realized Price, tá? Isso é super importante para a gente saber a manutenção da nossa Bull Run. Lembre-se que ele tem que estar subindo ao longo da Bull Run, e isso está acontecendo. Bom, quando a gente olha para a acumulação aqui, o Trend Score, que são as principais carteiras do mercado, a gente vai selecionar as principais carteiras mais relevantes ali, carteiras com comportamentos mais de investidor e não de sardinha. E a gente vê para essas carteiras, elas estão simplesmente acumulando e acumulando forte ainda. Se a gente voltar lá para o nosso ciclo passado, a gente vai ver que houve essa acumulação ao longo da nossa Bull Run até ali o primeiro topo aonde começou a nos mostrar sinais extremamente de formação de topo no Bitcoin. A gente continuou subindo mais um pouquinho ali, obviamente, mas a gente vê que a distribuição desses caras iniciaram nessa próxima pernada que nós tivemos. Nesse momento, esses caras ainda estão acumulando, beleza? Então isso daqui é um bom sinal para nós, a gente tem uma manutenção positiva da Bull Run.
Como analista on-chain, você tem alguns papéis. Primeiro papel que você tem é navegar no topo. Segundo papel que você tem é navegar no fundo. E o terceiro papel que você tem é a manutenção, a saúde entre o topo e o fundo e entre o fundo e o topo também. Então você tem que saber navegar isso de uma maneira que você entenda se, cara, realmente a gente formou um fundo, tudo tá saudável. Olha só, ontem eu falei para vocês sobre alvos de formação de topo do Bitcoin, mas até esse alvo a gente tem que analisar a saúde do movimento, a manutenção do movimento. Caso a gente tenha uma manutenção saudável, ótimo, a gente está indo em direção ao topo. Quando chegar no topo, a gente vai analisar, a gente vai entender se realmente, cara, as métricas já estressou ou não, beleza? Mas a gente precisa analisar essa saúde dos movimentos também. Bom, então a gente vê que as principais carteiras estão acumulando aí. Se a gente olhar para a realização de lucro barra prejuízo ali, esse gráfico aqui é só uma variação dela, a gente vê que voltamos aqui na zona zero, né? Ou seja, na verdade, a gente está vendo aqui até algumas pessoas realizando prejuízo, né? As pessoas conseguem realizar prejuízo com o Bitcoin de $60 mil. Isso daqui são os novatos que entraram no 72 e vão vender no 60 ali, porque, cara, você sabe como que funciona novato. Mas dentro dessa região aqui, ó, já estamos dentro de uma região vermelha aqui em realização de prejuízo e não de lucro. Isso daqui já é uma boa região para aportes no curto prazo, tá? Queira comprar dentro das fases vermelhas e queira comprar dentro das fases verde, nunca o contrário. E se a gente analisar o nosso Sopper, que é um indicador que vai nos mostrar exatamente a fase do ciclo que nós estamos e como nós nos devemos comportar, durante a Bull Run, a gente espera que o Sopper se mantenha acima dessa linha neutra aqui, né? A linha preta aqui, que é o 1 do Sopper. E quando a gente volta no 1, essas são oportunidades que nós temos de aportes também no curto prazo. Novamente, estamos dentro dessa fase olhando para o Sopper. MVRV intradiário, já apresentei para vocês aí nos últimos dias, que, cara, a gente entrou dentro das zonas de prejuízo ali dos traders de 30 dias, dos traders de 7 dias, ou seja, nós estamos em zonas interessantes para compra. Eu sei que todo mundo quer comprar exatamente quando o Bitcoin está subindo 65, 67, 70, 72, nesse momento todo mundo quer comprar, porque o sentimento é de ganância, o sentimento é de euforia, e não é só o seu sentimento, é o sentimento de todo mundo, geral, do mercado inteiro, o meu, da BlackRock, da Fidelity, todo mundo é um ser humano ali por trás que aperta o botão de compra ou venda. Então a gente tem esse sentimento de euforia. Nesse momento você está muito mais vulnerável para poder entrar no jogo do que para simplesmente sair. Quando você vê o negócio caindo ali, você está mais vulnerável para poder sair do que para entrar no jogo. Mas se você seguir dados e não o seu emocional, você vai comprar quedas e você vai vender altas. Então, como a gente vê o preço retraindo aí, nós temos dados, nós temos métricas para nos apontar que é ponto de compra, cara, interessante. Eu vou falar com vocês sobre price action. Mas olha só, quando a gente faz a análise social também, para entender, cara, se realmente a gente já teve o varejo chegando, né, a manada chegando, as marionetes chegando no jogo, a gente ainda não teve as marionetes chegando no jogo. Quando a gente analisa aqui, ó, o número de novos inscritos dentro dos maiores canais do mundo e não do Brasil, em termos de cripto, a gente vê que teve uma elevação aqui, nós vivenciamos uma euforia, nós estamos em um movimento eufórico, não aquele cíclico, né, onde, cara, vai estar simplesmente todo mundo olhando para cripto. Essas paradas já estão começando a acontecer. Mas a gente olha através de métricas para entender se isso realmente está acontecendo ou não. Cara, a matemática, ela é uma das artes mais belas que a gente tem diante da nossa frente. 1 mais 1 são 2 e ponto final, é 2, então tá tudo bem, é aquilo que você espera. Cara, o jogo, ele é binário, ou você compra ou você vende, simplesmente isso. Às vezes a gente acaba complicando tudo e aí a gente começa a trabalhar com achismo. Olha só, a pior coisa que você pode colocar dentro da sua análise é o e se. Ah, vai acontecer isso daqui. Se isso daqui... Cara, se você começar a colocar essas palavras na sua análise, você vai estar simplesmente se boicotando, porque você não tem aquelas informações. Por isso que eu falo muito com vocês, nós temos que analisar o mercado day by day, dia após dia, olhando para dados, olhando para métrica. Então, olha só.
Muitas pessoas falam sobre euforia, né? Que o varejo vai chegar. Cara, que métrica que você vai utilizar para entender se o varejo chegou ou não? Não é aquilo que você acha, é simplesmente dados, é matemática, são números. Então a gente olha para a matemática aqui, a gente olha para os números, a gente vê que em média, cara, chegaram ali 7 mil novos inscritos ali nos canais em média diário, tá? Sendo que no último ciclo a gente teve picos ali ó, que bateram 40 mil novos inscritos diariamente de média, ou seja, a gente só tá no começo ainda de toda essa movimentação mais eufórica, tá? Então quando a gente olha para análise social, ainda não entraram exatamente o varejo, a maior quantidade de pessoas. Se a gente analisar ali buscas no Wikipedia, por exemplo, cara, todo novato, quando ele chegar, a primeira coisa que ele vai jogar vai ser no Google, o que é o Bitcoin. Porque saiba que o Bitcoin não tem lastro, saiba que o Bitcoin não se vê, saiba que o Bitcoin é uma moedinha imaginária. E todo investidor que chega em cripto, ele se pergunta isso. Mas qual que é o lastro do Bitcoin? Mas como que o Bitcoin funciona? Ele fica no meu computador, mas eu consigo sacar o Bitcoin? Todo mundo se pergunta isso. E aonde que as pessoas vão para procurar isso? Google. Então, quando a gente olha ali exatamente para as pesquisas no Google, quando a gente olha para o Wikipedia ali, o acesso das páginas que estão relacionadas não só a Bitcoin, mas como a Ether, a como Litecoin, cripto também, a gente vê, cara, que ainda temos poucas pesquisas no Wikipedia para isso. Ou seja, quando a gente faz a nossa análise social, a gente vê que essa análise nos mostra ainda que temos grande potencial de entrada de novos players. Isso não tem nada a ver com preço, tá? Muitas pessoas se enganam acreditando que porque o varejo ainda não chegou, o Bitcoin vai parar em 300 mil dólares. Galera, calma aí também, vai com calma, né? Com esses targets aí absurdos. Lembre-se que o fundo do mercado foi em 15 mil dólares. A gente está falando que Bitcoin a 150 mil dólares são 10 vezes de multiplicação somente no Bitcoin, porque a gente traça a multiplicação desde o fundo do mercado. Então, calma aí com essas projeções, porque se a gente for, cara, em 300 mil dólares, a gente está falando que vai fazer a mesma movimentação que nós tivemos no ciclo passado, 20 vezes, sendo que cada ciclo que passa a gente diminui um pouco a exponencialidade, beleza? Bom, então a gente vê aí que estamos com um espaço ainda para poder subir. Quando a gente analisa o curto prazo aqui, a gente tem alguns pontos bem interessantes aqui para nós, uma base de suporte ali nos 60 mil dólares e uma base de resistência aqui também que nós temos nos 70 mil dólares. Olha só, se a gente analisar o price action aqui ó, no curto prazo, a gente vai ver que tínhamos uma linha de tendência de alta, a gente perdeu essa linha de tendência de alta e a gente reverteu a tendência, reverteu para uma tendência de curto prazo baixista. Nesse momento, o mercado ele tentou romper essa região aqui e se a gente constituir um pivô de alta, como eu comentei na análise com vocês ontem, se a gente constituir um pivô de alta e fazer o rompimento desse topo anterior aqui, a gente volta dentro de uma tendência de alta. Mas, como eu comentei com vocês, a gente também tem uma grande possibilidade de lateralizar dentro dessa região aqui durante um período. Aonde são os pontos de compra dentro dessa lateralização? Caso seja uma lateralização, cara, 60 mil dólares são pontos de compra. Quando a gente olha para pontos de venda, pensando no curto prazo, são 70 mil dólares. Quem estiver tradando dentro dessas regiões aqui, ótimas regiões de trade. Eu estou vendendo dentro dos 60? Não, não estou vendendo porque eu estou montando posições de longo prazo. Não acredito que vale a pena a gente ficar tradando ativo em fase de bull run. Eu prefiro simplesmente ficar exposto, comprando o ativo, aumentando as minhas posições. Por exemplo, dentro da carteira rumo ao milhão, cara, a gente comprou 3 vezes ao longo dessa queda. A gente vai ter novas quedas, a gente vai chegar dentro de novas zonas de oportunidade. Se a gente chegar, a gente vai fazer aportes extras também dentro dessas zonas. Lembre-se que uma lateralização, ela sempre vai encerrar com um flush para o lado oposto, ou seja, a gente sempre vai ter um flush para baixo para depois voltar a subir e simplesmente fazer um rompimento lá para cima. Então, espere que você possa acumular durante uma lateralização
Espere que você vá ter um flush durante uma lateralização e depois desse flush a gente vai retomar movimentos de alta, beleza? Bom, se a gente analisar Ether aí, a gente vai ver, cara, mesmo padrão, uma linda tendência de alta que nós tínhamos, né? Beleza, a gente perdeu a linha de tendência de alta e a gente simplesmente entrou em uma tendência de baixa. Fez o mesmo padrão. Tá tentando romper a linha de tendência de baixa, tá? Por isso que a gente tem tanto uma possibilidade nesse momento dos mercados lateralizarem, porque eles romperam a linha de tendência de baixa e também deles constituírem um pivô de alta e simplesmente entrar em uma tendência de alta. Antes dele entrar em uma tendência de alta, nós não vamos contar que ele vai simplesmente entregar movimentos de alta. Nós vamos contar que ele vai lateralizar, beleza? Essa é a minha expectativa para esse final de semana. Hoje é sexta-feira, a gente vai entrar aí, cara, sábado e domingo, baixa liquidez dentro do mercado, né? Obviamente, a gente pode ter movimentos ali mais bruscos ao longo do final de semana, mas de verdade, eu espero que a gente vai ter mais oportunidades ainda de aportes dentro desse range, dentro dessa faixa de 60 e 70 mil dólares. Queira se posicionar para a próxima pernada, porque eu acredito que essa próxima pernada vai ser quem vai jogar a gente lá para casa dos 90, quiçá 100 mil dólares no Bitcoin. Então queira se preparar. O ciclo, ele está andando, cara. O ciclo começou de bull market lá em janeiro de 2023. Já tem mais de 12 meses que o ciclo começou. Saiba aproveitar as últimas oportunidades que você tem ainda no mercado, beleza? Se quiser o meu auxílio nessa jornada, carteira rumo ao milhão, link na descrição. Um forte abraço, desejo um ótimo final de semana para todo mundo e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira. E vem, tamo junto e valeu!